Flamengo e Avaí, com a vitória rubro-negra por 2-1. Gustavo Zupac, muito boa tarde. Tudo bem, Abel? Boa tarde, Pedro, boa tarde, fã de esportes. Assim, foi um grande jogo, foi um jogo muito interessante, o jogo em Floripa, porque o Flamengo teve muitas virtudes técnicas para vencer o jogo. O Flamengo abusou da sua qualidade técnica para vencer. Quando a gente começa a ver os lances do primeiro tempo, a gente já vê aí, né? Lance do Flamengo, lance do Pedro, muito na base da qualidade técnica, porque são grandes jogadores. Mas o Avaí fez um jogo muito interessante também. O Avaí soube explorar as fraquezas defensivas do Flamengo no jogo de hoje, e durante boa parte do duelo, pelo menos uns 70 minutos de jogo, foi um jogo equilibrado, com as duas equipes buscando, tendo argumentos para justificar o que seria uma eventual vitória. No fim, apesar de uma atuação espetacular do Vladimir, goleiro do Avaí, era o melhor em campo, na minha opinião, até os minutos finais, mas a maneira que se construiu a vitória do Flamengo coloca o holofote, especialmente em cima do Pedro. O Arrascaeta também teve momentos de muita genialidade, mas o Flamengo encontrou, através do brilho dos seus jogadores, alternativas para superar um Avaí organizado e um Vladimir numa jornada muito inspirada, e fez por merecer a vitória. Acho que polêmicas à parte, atuações de um ou outro jogador um pouco abaixo à parte, foi um jogo interessante, onde as duas equipes tiveram um bom papel e o Flamengo venceu porque é melhor. Foi isso que pesou hoje para o Flamengo vencer. Concordo com o Zupac, jogo muito bom. A gente vai falar das chances perdidas do Gabigol, como essa que você vê agora aqui na tela do Sport Center, o Gabigol participando da jogada do segundo gol. O Arthur Chaves abre o placar para o Avaí, que teve também o gol anulado do Potker, e mais uma manhã-tarde inspirada do Pedro, e o Flamengo consegue 3 pontos importantes, terminando esse primeiro turno, Pedro e Ivo Almeida, com 30 pontos ganhos, tentando se aproximando, na verdade, da turma que está lá em cima na tabela. Só o Palmeiras, que tem 36, ainda joga hoje com o Internacional. Boa tarde mais uma vez, grande Pedro Ivo Almeida. Tudo bem, Abel? Boa tarde a você, ao Zupac, ao fã do esporte conosco. O Zupac já detalhou o que foi o roteiro, o desenho, como se desenhou essa partida. E agora são várias abordagens que a gente pode escolher. A gente pode falar que uma escalação inicial com o Diego não deu certo, a gente pode falar que o Gabriel falhou em finalizações, a gente pode falar uma série de situações que o Flamengo precisa observar, que não foi uma grande partida, a meu ver, do ponto de vista coletivo. Só que quando você fala em primeiro turno, encerramento de primeiro turno, diminui vantagem, na maratona que o Flamengo tem, encarando agora 4 semanas de mata-mata, atrás do outro, Libertadores, Copa do Brasil, o Flamengo precisava vencer. Ele venceu. E venceu, como o Paco falou, porque tem mais qualidade. O segundo tempo começava ele a se arrastar, um empate, o tempo passando, não sabia o que seria, alguns gols perdidos, chances claras criadas. O Arrascaeta, que se não foi brilhante, até quando não é brilhante, gera chance de gol para o Flamengo, e parecia que o placar não ia mudar. Só que aí tem a entrada do Vidal, a gente vai falar também nessa primeira aparição do Vidal com a camisa do Flamengo, e a qualidade supera muito. O Flamengo, ainda que não seja brilhante, ele começa a construir vitórias por conta da qualidade muito acima da média do Avaí e de muitos outros times. Para mim, sinceramente, todos os outros, é o melhor elenco do país. Quando você tem um Vidal que entra, desarma, acho o Gabriel com um passe espetacular pro Arrascaeta, o Arrascaeta travado, consegue uma solução rápida, porque é gênio, porque é craque. Acho o Pedro finaliza mais uma vez muito bem colocado. Então essa combinação ali, num recorte muito curto do jogo, a gente está falando de Vidal, Gabriel, Arrascaeta e Pedro, resolve para o Flamengo. E é assim que o Flamengo constrói essa vitória. Muito mais na base dos seus talentos individuais do que exatamente como foi das últimas vezes que a gente estava aqui valorizando como o Dorival ajustou o coletivo do grupo. Não vai dar durante a temporada para um time ser brilhante em todas as partidas. A escalação inicial não entregou aquilo que poderia. O trabalho do Barroca é muito interessante no primeiro tempo. Ele sobe, ele pressiona, ele identifica as fragilidades do Flamengo na saída de bola, fosse com o Fabrício Bruno, fosse com o Pablo, fosse com o Mateuzinho. Diego não vem bem como primeiro homem para descer ali, para recuar, para ajudar na saída de bola. O Avaí consegue ser até melhor em algumas partes do primeiro tempo. Acha um gol no início do segundo tempo, o Flamengo reage rápido e passa a mandar no jogo, porque o fôlego do Avaí também não tinha como deixar aquela pressão bem ajustada, subindo ali. O Flamengo começa a melhorar e aí a qualidade decide. Foi a melhor atuação do Flamengo no campeonato? Longe disso. É uma referência para os mata-matas? Longe disso. Mas precisava vencer. E venceu. Pois é, a terceira vitória seguida, inclusive, do Flamengo, né? No Campeonato Brasileiro. Depois daquele 1-0, aquela derrota. O gol contra do Rodinei para o Corinthians. O Flamengo fez 2-0, se eu não estou enganado, no Curitiba. Em Brasília. Isso. Em Brasília, 4-0 no Juventude. Sim. E essa vitória de hoje de virada para cima do Avaí, como eu disse agora há pouco, termina com 30 pontos ganhos esse primeiro turno. Neste momento,
é o 6º colocado. Pode ser ultrapassado pelo Internacional, por exemplo. O Bragantino não, porque tem 2 vitórias a menos. Mas se aproxima bem, né, dos primeiros colocados, com essa arrancada no final do primeiro turno, 3 vitórias seguidas. E o Pedro Ivo, ele falou um pouco sobre a escalação do Diego ali no meio campo, e depois ele é substituído pelo Cebolinha, né? Isso, aí muda o desenho. Como que você viu essa formação, essa escolha do Dorival para hoje, com o Diego atuando ali ao lado do João Gomes? O Thiago Maia estava suspenso, e aí ele olha para o Diego, e eu entendo o argumento que coloca o Diego na ponta do losango, como um primeiro volante. E acho isso curioso, né? Porque o Diego, você acompanhou muito bem o começo do Diego, o Diego era um 10-10. E aí o Diego, e é natural o movimento que acontece, mas ele vem vindo para trás, né? Aí o Diego começa a entrar como um segundo volante, hoje ele foi o 5 do Flamengo. E tem explicação para isso, né? Não só pela ausência do Thiago Maia, mas quando a gente olha, por opção, o Dorival trocou toda a linha defensiva. E ao trocar toda a linha defensiva, os jogadores que entram, que são longe de serem ruins, muito pelo contrário, mas eles não têm a característica de uma boa saída de bola, né? Quando a gente olha para os zagueiros do Flamengo, o Rodrigo Caio, tá machucado, mas Rodrigo Caio, Davi Luiz, Léo Pereira, tirei o Gustavo Henrique que já tá vendido, né? Então o Rodrigo, Davi Luiz, Léo Pereira, Fabrício, Bruno e Pablo. Dos 5, os 2 que têm a pior saída de bola são justamente Fabrício, Bruno e Pablo. E foram os 2 que jogaram hoje. Quando você olha para Felipe Luiz e Ayrton Lucas, a virtude maior do Felipe Luiz em relação ao Ayrton Lucas é justamente essa construção. Então também o Flamengo perde. Mateuzinho para Rodinei dá quase elas por elas quanto a esse quesito. Então, praticamente toda a linha defensiva piora em relação à saída de bola. Você não tem o Thiago Maia. Aí você bota o Diego, que tem essa característica, né, em princípio, de melhorar a saída. Mas é evidente que o Barroca é um cara que prepara o seu time. O Barroca sabia que o Flamengo vinha com uma linha defensiva com pior saída, e aí ele bota o seu time para marcar lá em cima o Flamengo. Isso gera muito desconforto, né? Hoje o Flamengo teve 2 grandes problemas para resolver e quase não conseguiu resolver, que era a saída de bola e era a bola aérea, e o Santos estava perdido na saída de gol. Esses 2 momentos quase custaram o jogo para o Flamengo. Então, foi por isso que ele colocou o Diego de primeiro volante, para tentar qualificar a saída, mas não deu muito certo mesmo, até em termos de dinâmica, o Diego sente a dinâmica do jogo, acertou alguns passes, errou outros, etc e tal. No segundo tempo ele muda, aí ele bota o João Gomes na base, abre o time com o Cebolinha e o Gabriel mais abertos, o Everton Ribeiro baixa muitas vezes para ajudar o João Gomes e melhora a saída de bola. Especialmente melhora quando o Avaí também baixa um pouco as suas linhas para marcar mais lá atrás. Então, dá para dizer que não foi uma experiência bem sucedida com o Diego de primeiro, isso é verdade, tanto que ele jogou só meio tempo. Mas há motivos para explicar essa escalação. Hoje, o Flamengo sofreria com a saída. E o Barroca, inteligentemente, subiu a linha do seu time e gerou muito desconforto. Os melhores momentos do Avaí no jogo foram justamente quando o Avaí explorou essa dificuldade gigantesca que o Flamengo teve para sair lá de trás com qualidade. Lembrando que o Flamengo tem o primeiro jogo no mata-mata, né? Quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, quarta-feira no Maracanã. E, obviamente, por isso, o que o Zupac acaba de dizer, né? Mateuzinho, Fabrício, Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, toda essa linha defensiva mudada. A gente pode imaginar, contra o Atlético Paranaense, provavelmente Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Léo Pereira e é a linha titular do Flamengo hoje. Exatamente. Mas do meio para frente, principalmente ali no ataque, pelo menos foi com o Gabigol, foi com a Arrascaeta, foi com o Everton Ribeiro, foi com o Pedro. E que manhã do Gabigol, né? Antes da gente falar um pouco do Pedro, ele participa do segundo gol, aliás, é um passe de 3 dedos. Maravilhoso, ali, né? Maravilhoso. Ou como a gente falava antigamente, é de trivela. E esse passe que ele deu foi um passe de quem sabe. De quem sabe. Foi um passe maravilhoso. Por outro lado, se eu não tiver errado nas contas, o Gabigol perdeu uns 3 ou 4. Teve umas 3 ou 4 chances para fazer gol hoje e não fez. Não estava numa manhã muito feliz. Uma no primeiro tempo que o Arrascaeta poderia ter chutado, o Arrascaeta muito precioso no lance, prefere dar o passe mais bonito, mais refinado, e o Gabi acha uma colocadinha de perna esquerda no único espaço que tinha e ele desperdiça. Essa também no primeiro. Essa foi também a primeira de pé direito. Isso, que o antes dessa que você estava falando. E no segundo tempo ele tem 1 ou 2 bolas parecidas com essa, que ele sai cara a cara com o Vladimir, 2 meninos da Vila, né? O Vladimir também goleiro formado no Santos, tal qual o Gabriel, e ele para. Mas ele tem momentos de servir os companheiros com muita qualidade. A gente vai ver já no primeiro tempo, quando ele serve, não, já passou, mas no primeiro tempo ele serve o Pedro num cruzamento muito difícil, que o Pedro com o cabeceio e o Vladimir pega, e no lance do segundo gol ele participa da construção. Então na definição o Gabriel não esteve bem, mas na articulação ele teve momentos de inteligência. Essa aí
ele para nas mãos do Vladimir. Essa talvez é a mais incrível, né? Olha quanto espaço o Flamengo teve para jogar na frente da área do Avaí. Isso me chamou a atenção. O Avaí teve dificuldade para marcar entre as linhas de marcação. Então, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, muitas vezes com muita liberdade, sem marcação, para escolher a jogada. E aí exigiu do Vladimir trabalhar doidado. Muito bem, galera, esse foi o vídeo. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. O que você achou do jogo do Flamengo. Flamengo que vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Hoje, no primeiro tempo, o Avaí foi um pouco melhor que o Flamengo. O Flamengo sofreu um pouco no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com as mexidas do técnico Dorival Júnior, o Mengão foi pra cima. Teve até chances ali de matar o jogo logo após o gol do Pedro, mas o Gabigol perdeu o gol ali cara a cara. A Arrascaeta também perdeu um gol ali cara a cara com o Vladimir, mas o Flamengo não desistiu, foi pra cima e foi com tudo e conseguiu a virada contra o Avaí. Pedro mais uma vez jogando muito bem, foi o destaque, 2 gols. O Flamengo tá embalado com o Dorival Júnior e tá forte aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora o Flamengo que vira sua chave já pensando na Copa do Brasil, a partida das quartas de final contra o Atlético Paranaense. Galera, mas é isso, esse foi o vídeo. Deixa a sua opinião nos comentários do que você achou do jogo do Flamengo. Deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Quero dar os créditos do vídeo mais uma vez aí à ESPN Brasil, link na descrição como créditos ao vídeo. Vou ficando por aqui, obrigado por assistir, valeu e até a próxima, galera.